Hoje é 8 de março e a mensagem do Café com Deus Pai de hoje é sobre um coração de servo. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas capítulo 1, versículo 38. Esse versículo que nós acabamos de ler nos fala o que respondeu Maria logo que o anjo Gabriel apareceu para ela, dizendo que ela receberia a graça de dar à luz ao Senhor Jesus e que ela conceberia Jesus a partir do Espírito Santo. Então ela respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa mensagem sobre um coração de servo nos fala que, ao percorrer as páginas da Bíblia, nos deparamos com inúmeras histórias de mulheres que serviram a Deus com fidelidade e honra, sendo Maria uma das mais notáveis em todas as gerações. Agraciada por Deus para dar à luz Jesus, sua concepção foi um milagre que transcendeu séculos, marcou a humanidade de maneira única, destacando-a como uma serva leal ao Senhor. Ao refletir sobre Maria e seu legado, encontro paralelos significativos em minha própria vida, especialmente ao considerar a importância vital da minha mãe. Assim como Maria se dedicou a Jesus com preocupação e zelo, minha mãe desempenhou um papel fundamental em minha infância e adolescência. Sua presença ao meu lado em todos os momentos me trouxe conforto e moldou meu entendimento a respeito do que é ser cuidado e amado. Maria foi, de fato, uma mulher agraciada por Deus. Temos muito a aprender com suas palavras e seu coração, olhando para sua maneira de se relacionar com Deus e para a forma em que ela entendeu a divindade de Jesus, vemos suas palavras registradas nas Escrituras, e uma das mais belas está em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, onde ela engrandece ao Senhor, reconhece que Ele é o seu Salvador e se coloca no lugar de serva. A lição que extraímos da atitude de Maria é poderosa. Cada um de nós é chamado a ser adorador e servo, semelhantemente a ela. Maria nos inspira a vivermos não apenas como participantes das bênçãos, mas como servos dedicados, conscientes de que cada capítulo de nossa história tem um propósito em Deus. Que ao contemplarmos o legado dessa mulher de Deus, sejamos incentivados a viver com uma entrega semelhante, confiando na soberania do Pai sobre nossa vida e tendo Jesus como nosso único caminho de salvação. A mensagem de hoje fala sobre Maria em razão do Dia da Mulher. Sabemos que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Deus abençoe a sua vida, você que é mulher, que é mãe, que é esposa, que é irmã, que é tia, que é sobrinha. Que Deus abençoe a sua vida. E esse texto fala sobre Maria, porque ela é um exemplo de mulher. Ela recebeu um desafio. Ela daria à luz ao menino Jesus, que traria a salvação para a humanidade, mas ela soube se colocar, aqui como o texto diz, como serva. Depois que ela concebeu Jesus, ela entendeu que ela era serva
de Jesus. E ela enfrentou um desafio, o de que ela estava noiva de José e ela poderia ser mal falada quando ela concebesse o menino Jesus. Mas quando o anjo Gabriel disse a ela que ela geraria Jesus, ela aceitou o desafio e se colocou na posição de serva, sabendo que daquela forma ela adoraria a Deus. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, a frase é: servir ao próximo o torna mais parecido com Jesus. Então Maria, ela colocou a vida dela a serviço, no caso específico dela, de toda a humanidade, porque ela daria a luz a Jesus, que trouxe a salvação de Deus para toda a humanidade. Mas ela colocou a vida dela, ela colocou a reputação dela, ela colocou a vida dela a serviço do reino de Deus. E dessa forma ela se colocou como adoradora, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida dela, porque ela disse: seja feita a vontade do Senhor, seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida. E ela também se colocou como serva. E a leitura bíblica de hoje é o Salmo 23. E a palavra-chave é dedicação. Que essa mensagem de hoje venha trazer dedicação para Deus. Vamos ler aqui o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55, que é o texto que o pastor Júnior Rostirola disse que é uma das mais belas declarações da Bíblia. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46, diz: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 48, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Veja que, nesses 3 primeiros versículos, Maria, quando ela recebeu a informação do anjo Gabriel, de que ela geraria Jesus, ela compreendeu que ela estava cumprindo um grande papel, apesar da sua humildade. Versículo 48, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. 50, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Temer a Deus significa respeitá-lo. Então ela está dizendo: a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o respeitam, os que o consideram em primeiro lugar. 51. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. 52. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. O que Maria está dizendo aqui? Que Deus poderia ter escolhido uma mulher que fosse princesa, uma mulher que fizesse parte de pessoas importantes, mas Deus a escolheu e ela sabia da sua origem humilde e da sua juventude, e Deus a escolheu para que gerasse Jesus. Versículo 53, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. 54, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. 55, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Maria está dizendo aqui que a partir do nascimento de Jesus, todos aqueles que estão sedentos e famintos, e aqui ela está falando a respeito das pessoas que sentem a necessidade de Deus, do vazio da alma. E despediu vazios os ricos, ela está dizendo que aqueles que se julgavam donos da verdade, donos do mundo, em razão das suas riquezas, na verdade, não receberam
dessa graça, a graça divina, a graça eterna, a graça de Deus, não porque Deus despreze aqueles que são ricos, mas porque Deus despreza aqueles que confiam nas suas riquezas e pensam que não dependem de Deus. Não há problema algum em se ser rico, mas aqueles que acreditam e confiam nas suas riquezas e se julgam superiores em função das riquezas, esses são despedidos vazios, vazios da graça de Deus. Eles não recebem, não alcançam a graça de Deus, porque uma vez que confiam nas suas riquezas, não há por que Deus derramar sobre eles aquilo que ignoram, que desprezam. Na realidade, eles são despedidos vazios porque eles realmente ignoram a graça e a vontade de Deus. O 54, quando ela fala e Deus auxiliou a Israel, sabemos que Israel é o povo de onde Jesus veio. E Deus fez uma promessa a Abraão no Antigo Testamento, dizendo que da descendência dele, Deus derramaria a bênção sobre todo o mundo. Deus disse para Abraão no Antigo Testamento que por meio de você eu abençoarei todos os povos e todas as nações. Maria entendeu que quando ela estava gerando Jesus, que essa promessa que havia sido feita para o seu antepassado, aquele que deu origem à nação de Israel, estava se concretizando. Ela conseguiu entender o papel dela na história e conseguiu agradecer a Deus pelo fato de Deus a tê-la escolhido para cumprir essa missão. Para encerrar a meditação de hoje, vamos ler o Salmo 23, que é o devocional de hoje. Aqui está o Salmo 23, que é um salmo que foi escrito pelo rei Davi e que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então Davi começa esse salmo dizendo que o Senhor é o meu pastor. Ele se coloca como uma ovelha, ele se coloca como um cordeiro, ele se vê dessa forma porque Davi era um pastor de ovelhas. E exercendo a sua função como pastor de ovelhas, ele, como aquele que cuidava das ovelhas, ele vê o Senhor como aquele que cuida dele. E ele vê a sua fragilidade, as suas dificuldades e as suas limitações como alguém que coloca diante do Senhor como pastor dele para que ele receba tudo o que ele precisa. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim como ele cuidava das ovelhas do pai dele, dando água, alimento, guiando, protegendo as ovelhas, ele vê o Senhor como pastor dele e ele tem a confiança de que com Deus nada faltará. Ele fala: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Os verdes pastos fala a respeito do alimento, ser guiado mansamente para águas tranquilas. As águas representam a presença de Deus. Depois ele fala no versículo 3, refrigera a minha alma, que significa que nos momentos de ansiedade, preocupação, angústia, dúvidas, quem refrigera a alma dele, dá tranquilidade para ele, é o Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Significa que o Senhor conduz o caminho dele por lugares retos, porque Deus quer que ele esteja livre de situações de corrupção, dificuldades relativas à moral. O Senhor guia ele pelas veredas da justiça porque por amor do seu nome, porque o nome de Deus é um nome abençoado. Versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele está dizendo que no perigo o Senhor é aquele que o protege. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara é o elemento que o pastor usa para dar a direção para o rebanho.
Então ele está dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é aquele elemento que tem um gancho na sua ponta. Quando a ovelha caía em um valado, em um local que estava numa valeta, usava-se o cajado com o gancho para se puxar a ovelha novamente para cima. Então ele fala: tua vara e o teu cajado me consolam. Deus dá a direção e quando nós caímos, ele usa o cajado e nos coloca novamente no caminho. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. No versículo 5, Davi está falando: o Senhor não deixa que os nossos inimigos vejam a nossa queda, desgraça e ruína, mas ao contrário, ele prepara uma mesa onde eles precisam se assentar e ver as bênçãos e a vitória de Deus sobre a nossa vida. Quando ele fala assim: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, óleo fala a respeito da presença de Deus. Óleo aqui simboliza a presença do Espírito Santo. Então ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. São promessas de que ele me dá o Espírito Santo e o meu cálice transborda. Esse Espírito Santo enche até a boca do copo e transborda de tal maneira que eu tenha essa presença do Espírito Santo para ajudar as outras pessoas e até mesmo aqueles que são meus inimigos. E o versículo 6, certamente, veja que ele fala certamente, ou seja, com certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então ele tem confiança de que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão sobre ele todos os dias e que ele sempre estará na casa do Senhor por longos dias. Em outras palavras, ele sempre vai estar juntamente com Deus. Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.